Quarta-feira, 27 de março de 2024, começa agora o Pix News. Veja os destaques desta edição. Governadores do Sul e Sudeste apresentam demandas ao governo federal. Saúde financeira dos estados e segurança pública foram os temas centrais. Santa Catarina lança app para auxiliar nos casos de dengue. Plataforma dará mais agilidade e suporte aos profissionais de saúde. Paraná amplia vacinação contra a dengue. Imunizante chega para mais 17 cidades da região de Apucarana. México sofre com incêndios florestais. Mais de 3 mil hectares de floresta foram destruídos. Mais de 1 bilhão de refeições são desperdiçadas no mundo em 2022. Estudo das Nações Unidas aponta que o número pode ser ainda maior. E você vai ver ainda. Grupo Coque chega em Palhoça, na Grande Florianópolis. Primeira loja da bandeira Comprão é inaugurada na cidade. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, obrigada pela companhia. Nós estamos ao vivo, agora são 8h02. Ocorreu ontem na sede da Fiesc o lançamento do Tecnova 3, um programa de apoio à inovação promovido pela FINEP em todo o Brasil. Em Santa Catarina, a FAPESC é a responsável pela execução. Beatriz é sócia fundadora de uma empresa de nanotecnologia em soluções sustentáveis, que desenvolve e comercializa produtos para diferentes segmentos de mercado. Atualmente, com cerca de 400 clientes, nacionais e internacionais, o início do negócio, em 2014, foi alavancado principalmente por um programa criado pelo governo que incentiva projetos de inovação. Ter sido aprovada no edital daquela época foi um divisor de águas. Então, como uma empresa de base tecnológica, nós desenvolvemos produtos que utilizam tecnologias e processos complexos e de ponta, e para isso são necessários recursos financeiros, principalmente uma empresa iniciante ainda que está numa fase, um estágio mais inicial. Os recursos de subvenção, eles são primordiais para a gente conseguir desenvolver novos produtos e novas tecnologias. Com o objetivo de fomentar ainda mais o mercado e incentivar empresas voltadas à inovação, o governo de Santa Catarina oficializou ontem o aporte de R$30 milhões para as micro, pequenas e médias empresas que investirem no desenvolvimento de produtos, bens, serviços e processos inovadores. Pelo menos 60 projetos deverão ser contemplados. Os interessados no programa não precisam apresentar faturamento inicial. Se o empreendedor que tiver a intenção e não tiver ainda a empresa formada e quiser empreender, realmente do zero, hoje o Tecnova permite, e o Tecnova põe um limite ao máximo faturamento. Então tem que ter menos que R$16 milhões no último exercício em faturamento, então eu estou apto a captar recursos, ou seja, micro, pequena e até as médias empresas de R$16 milhões de faturamento podem se candidatar ao recurso. Os recursos fazem parte do edital de chamada pública do programa Tecnova 3, desenvolvido pela FAPESC em conjunto com a financiadora de estudos e projetos. Empatado com Paraná, Santa Catarina é um dos estados que mais investe nesse setor de inovação. É um reflexo da gente entender o valor do empreendedorismo, da presença dos empreendedores no estado e do resultado que a gente pode trazer, como a gente vai ver agora na apresentação, 3 exemplos, mas quantos outros nós podemos ter aqui em Santa Catarina se nós, o governador Jorginho, através do governo do estado, pela FAPESC, pela secretaria, promovermos o empreendedorismo, o incentivo da forma que nós estamos fazendo no programa. Hoje, com o Tecnova 3, eu diria que Santa Catarina tem talvez o maior conjunto de mecanismos disponíveis para você investir em inovação e garantir um novo ciclo de desenvolvimento, seja para as pequenas empresas, seja para as grandes empresas. Então, fundamental, que como tem aquele ditado que diz que nos trouxe até aqui não é garantia que vai nos levar para o futuro. E o que nos vai nos levar para o futuro é investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Os interessados em realizar propostas no edital poderão fazer pelo sistema SIG-FAPESC até o dia 27 de maio. A Secretaria de Saúde de Santa Catarina divulgou hoje na sede da Defesa Civil que vai contar com o aplicativo Protocolo Dengue para a administração clínica dos casos.
Desenvolvido pela Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro e compartilhado com as demais federações do país, a nova ferramenta pretende dar agilidade e suporte aos profissionais de saúde. A plataforma permite a identificação do estágio da doença e tratamento de cada paciente por meio de características, sinais e sintomas. Na dúvida, ele acessa para colocar o histórico do paciente e ter a confirmação, o apoio na confirmação do diagnóstico. Na dengue é muito importante a gente lembrar que a clínica do paciente ela tem que ser soberana, ou seja, sinais e sintomas são importantes de serem percebidos, diagnosticados, para começar de imediato a hidratação do paciente, mesmo antes do resultado dos exames. Então, é mais uma ferramenta que estamos disponibilizando para apoiarmos o conjunto dos profissionais da área da saúde, daí na parte de atendimento dos pacientes. Com a interface simples, o app deverá auxiliar o profissional que recebe um paciente com suspeita de dengue em como proceder. Para isso, basta ir preenchendo os dados e o aplicativo irá detalhar o manejo clínico necessário, seja com a internação hospitalar ou apenas o acompanhamento do tratamento. E sempre lembrando, né? Sinais e sintomas, não fiquem em casa, procure uma unidade de saúde. Os municípios estão organizados, eles ampliaram horários de pronto atendimento com mais profissionais, abriram centro de hidratação e diagnóstico, porque muitos pacientes também, no estudo dos óbitos, se percebeu que chegaram tardiamente. E outros se teve o início do tratamento, mas não se percebeu que ali tinha um caso de dengue. E o Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira a ampliação da vacinação contra a dengue para mais 154 municípios brasileiros, 17 deles no Paraná. As cidades paranaenses que serão contempladas abrangem a região de Apucarana. O público-alvo abrange crianças de 10 a 14 anos. A ampliação da vacinação contra a dengue no Paraná é uma reivindicação feita ao Ministério da Saúde muito antes que o novo quantitativo chegasse ao Estado. O último boletim da dengue divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde registra mais de 306 mil notificações de possíveis casos da doença nos 399 municípios do Paraná. O estado registrou 77 óbitos, 15 na regional de Apucarana, tornando atualmente a região com maior incidência de dengue no Paraná. A meta é atingir o melhor índice de pessoas vacinadas. No Paraná, a região que será atendida nesse momento é a região da 16ª Regional de Saúde de Apucarana. Todos os municípios da 16ª serão atendidos com doses de vacinas para crianças de 10 a 14 anos, vacinas contra a dengue. E nesta mesma nota técnica deve também ser anunciado aquilo que já oficiamos ao Ministério da Saúde e estávamos em tratativas com os municípios aqui no Paraná, através do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, essa questão do remanejamento das doses já disponibilizadas, uma vez que muitos municípios ainda não conseguiram atingir a faixa etária necessária, o quantitativo percentual necessário de vacinados. Nós queremos utilizar essas doses em outros municípios antes que as vacinas cheguem ao seu prazo de validade. Aqui no estado do Paraná continuamos atentos, antecipando situações e também ajudando o Ministério da Saúde e os municípios a atingir o melhor percentual possível de pessoas vacinadas contra a dengue. Conforme o governo federal, um lote com 930 mil doses será distribuído e destinado para o início da vacinação nessas novas regiões, além de mais envios para municípios que já foram contemplados para garantir a continuidade da imunização em 2 doses. A estimativa do Ministério da Saúde é iniciar a distribuição na próxima semana. E os governadores dos estados do Sul e Sudeste se reuniram com diversas lideranças do governo federal em Brasília. Na pauta, a saúde financeira dos estados e propostas legislativas para apertar o cerco contra a criminalidade.
No primeiro compromisso da agenda, os governadores apresentaram ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a real situação financeira dos estados e propostas de renegociação das dívidas com a União. Não são todos os estados, nós temos estados que estão com as suas contas equilibradas, que compõem o COSUD, mas todos os estados que estão aqui são solidários àqueles que precisam dessa construção e solução através do Ministério da Fazenda. Registrar aqui a boa vontade do governo federal, do ministro Haddad, do governo representando aqui o presidente da República, através do ministro Padilha, e também o trabalho dos secretários da Fazenda dos estados, no sentido de colaborar. Essa não é uma pauta regional, uma pauta que interessa a todos os estados do Brasil, até porque se você tem os estados com saúde financeira, automaticamente isso colabora com a economia e com o bom desenvolvimento do país. Então, quero aqui cumprimentar, em nome do COSUD, esse início de trabalho de negociação, que nós entendemos que vamos chegar aí a uma boa solução para atender os estados que precisam. Nas condições atuais da dívida, é importante lembrar, futuramente, na próxima década, quando o Rio Grande do Sul, pegar o caso do Rio Grande do Sul, que está no regime de recuperação fiscal, quando voltar a pagar a dívida integralmente, nós vamos nos aproximar de 15% da receita corrente do estado consumida com o pagamento da dívida, o que tira do estado a capacidade de investir em outras áreas, como educação, como infraestrutura, enfim. Já com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, foram apresentadas 4 propostas de mudanças legislativas na segurança pública. As minutas originárias do encontro realizado mês passado em Porto Alegre também foram entregues aos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira. Não é possível hoje você ter um criminoso que é condenado a 8 anos de prisão e depois de 2 anos ele já está na rua, muitas vezes cometendo crime novamente. E em alguns casos, que foi relatado inclusive por alguns governadores aqui, onde o policial prende 10, 20, 30, até 40 vezes o mesmo criminoso e ele volta para a rua. Então, foi um projeto que nós estamos entregando de forma sugestiva e a gente espera, pelo menos foi bem recebido pelos presidentes da Câmara e do Senado, para que ele possa ser debatido e automaticamente votado pelos nossos deputados e senadores. E o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente divulgou nesta quarta-feira um estudo que calcula que a humanidade desperdiçou o equivalente a 1 bilhão de refeições por dia em 2022. O número ainda é provisório e o índice de desperdício de alimentos aponta que pode ser muito maior, apesar de 800 milhões de pessoas no mundo sofrerem com a fome. O desperdício representa aproximadamente quase 1/5 de tudo que é produzido e produz 5 vezes mais emissões de gás carbônico do que o setor da aviação. O relatório, em conjunto com a organização sem fins lucrativos RAP, é o segundo sobre desperdício global de alimentos elaborado pela ONU. Restaurantes, refeitórios e hotéis foram responsáveis por 28% do total de desperdício de alimentos em 2022, enquanto o comércio varejista, como açougues e mercearias, descartou 12% do valor. As casas ainda representam a maior fatia do montante, com 60%, equivalente a cerca de 631 milhões de toneladas. O relatório também explica que muitos alimentos, especialmente em países em desenvolvimento, se perdem no transporte ou estragam devido à falta de refrigeração. E você vai ver a seguir. OMS divulga estudos sobre cyberbullying. Dados de 2022 apontam que 1 em cada 6 crianças foi vítima de bullying na internet. E ainda, Grupo Coque inaugura a primeira loja da bandeira Comprão em Palhoça, na Grande Florianópolis. Unidade faz parte da ampliação da rede em Santa Catarina. É depois do intervalo, voltamos já. Festão de Páscoa Comprão. Preços tão baixos que dá vontade de levar tudo. Banana caturra 2,89 o quilo no Clube K. Ovos vermelhos ou brancos com 30 no Clube K 17,99. Pizza Seara 460 gramas 10,89. Arroz branco Kika 5 quilos 19,99 no Clube K. Farinha de trigo Rosessol 5 quilos no Clube K 11,99. Lava-roupas Omo 4 quilos 44,99. Nesta semana inaugura em Palhoça a loja de número 67. Melhor preço é no Comprão. Sou
Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Venha conhecer a Elevato Garopaba. Você vai encontrar mais de 15 mil acabamentos para a obra ou reforma dos seus sonhos. Elevato. Sua casa, nossa causa. A Casa Azul é uma clínica de psicologia e neurodesenvolvimento infantil especializada em transtorno do espectro autista. Estamos preparados para atender você e sua família num ambiente lúdico e acolhedor. A Casa Azul está no centro de Garopaba. Procure por Casa Azul Garopaba no Instagram e venha nos conhecer. A Viva Flor Garden Center é uma empresa especializada em plantas ornamentais, exóticas e frutíferas. Também temos serviço de paisagismo e execução, uma equipe especializada para oferecer o melhor para o seu jardim. Venha nos conhecer! O Guinz é especialista em vestir o seu lar com conforto, qualidade e tecnologia. Persianas motorizadas Unilux, cortinas sob medida e toldos que oferecem proteção visual e térmica, além de uma variedade de mobiliários, itens de casa e decoração. Visite-nos! A situação é grave. A dengue atinge cada vez mais catarinenses. Os municípios e o governo do estado estão trabalhando e fazendo a parte deles. Faça você a sua. Você já sabe que o mosquito da dengue se cria na água parada, principalmente nesse período de chuvas e sol forte. Então, acabe com toda a água parada na sua casa e mantenha seu terreno limpo. Converse com os vizinhos. Somente com a união de todos é possível vencer a dengue. Faça a sua parte, porque a dengue mata. Secretaria da Saúde. Governo de Santa Catarina. Estamos de volta agora, 8h18. Há 4 dias da Páscoa, o Papa Francisco expressou solidariedade aos católicos da Terra Santa que sofrem com a guerra. Em uma carta publicada pelo Vaticano, Francisco escreveu que está próximo de todos os fiéis católicos espalhados pelo território da Terra Santa, especificamente os que estão sofrendo dolorosamente o drama absurdo da guerra. 4 dias antes da Páscoa, o pontífice afirmou que quer apoiar as crianças que têm o futuro negado, que choram e sofrem, que vivem a angústia e a desorientação. O pontífice também expressou solidariedade a 2 pais e ativistas pela paz, um israelense e um palestino, que perderam os filhos no conflito. O território palestino, no qual a maior parte dos 2,4 milhões de habitantes é composta por muçulmanos, possui cerca de 1.000 cristãos, a maioria ortodoxos, enquanto o número de católicos em Israel e nos territórios palestinos é de aproximadamente 200 mil. E um acidente com um ônibus deixou pelo menos 5 mortos nesta quarta-feira em uma rodovia no leste da Alemanha. Outras 12 pessoas ficaram feridas. A polícia local detalhou que o ônibus saiu da rodovia A9 em Leipzig e capotou. De acordo com as autoridades da Alemanha, os serviços de emergência atenderam os feridos no local e a rodovia precisou ser fechada nos 2 sentidos. O ônibus pertence à empresa alemã de viagens Flixbus e fazia a viagem entre a capital alemã Berlim e Zurique, na Suíça. Segundo a empresa, 53 passageiros e 2 motoristas estavam no ônibus. A companhia afirmou que ainda não se sabe o que causou o acidente, mas garantiu que está trabalhando com as equipes de emergência e as autoridades alemãs para atender as vítimas e esclarecer rapidamente as circunstâncias do capotamento. E a Guarda Costeira suspendeu as buscas por desaparecidos após a queda de uma ponte em Baltimore, nos Estados Unidos. A queda ocorreu após um navio colidir contra a estrutura.
O vice-almirante Shenon Gilberat disse em entrevista que, com base na duração das buscas e na temperatura da água, não acredita que irão encontrar pessoas com vida. A queda da estrutura paralisou um dos portos mais movimentados dos Estados Unidos, por onde passam cargueiros gigantes e também ancoram cruzeiros turísticos. Pela ponte transitam cerca de 11 milhões de veículos ao ano, uma média de 31 mil por dia. A queda ocorreu após o navio colidir contra a estrutura. A embarcação lançou um pedido de ajuda que permitiu parar o trânsito e salvar vidas. E autoridades mexicanas combatem incêndios ativos em 18 dos 32 estados do país. Mais de 3 mil hectares de floresta foram destruídos. De acordo com a Comissão Nacional Florestal, uma das situações mais complexas é no estado de Veracruz, no leste do território, com 890 hectares queimados em pelo menos 5 municípios, e onde as chamas se espalham sem controle. O fogo, que se concentra principalmente na região sudeste do país, é combatido por mais de 4 mil pessoas, entre membros da Defesa Civil, equipes dos bombeiros, militares e voluntários. Em algumas dessas regiões, os termômetros chegaram a indicar temperaturas de até 40 graus. Autoridades afirmaram que nos últimos anos, quase metade dos incêndios florestais registrados no México foram iniciados por atividades agrícolas, seguido de ações intencionais ou descuidos de pessoas que não apagaram devidamente cigarros ou fogueiras. Os meses de março, abril e maio costumam ser os mais secos no México, o que facilita o caminho das chamas. Israel provocou dezenas de mortes nesta quarta-feira ao bombardear vários pontos da faixa de Gaza, onde o exército mantém operações nos arredores de vários hospitais. Em paralelo, o exército israelense segue trocando disparos com o Hezbollah na fronteira norte. Os combates prosseguem sem trégua no território palestino, apesar da aprovação na segunda-feira pelo Conselho de Segurança da ONU de uma resolução que pede o cessar-fogo imediato e a libertação de 130 reféns israelenses, dos quais Israel presume que 34 estejam mortos. O exército israelense continua com as intervenções em 3 grandes centros médicos de Gaza, alegando que o Hamas utiliza os locais como base de operações. Iniciado em 7 de outubro após um ataque sem precedentes do Hamas contra Israel, a guerra já deixou cerca de 32.500 pessoas mortas na faixa de Gaza, segundo o Ministério da Saúde subordinado ao movimento terrorista. O órgão informou que ao menos 76 pessoas morreram nas últimas horas. Em paralelo à guerra no território palestino, Israel segue tocando bombardeios com o movimento libanês pró-iraniano Hezbollah na fronteira norte. Na noite de terça, um bombardeio israelense contra um centro de emergência em Aribad, no sudeste do Líbano, matou 7 socorristas, segundo o movimento libanês pró-iraniano. Pelo menos 323 pessoas já morreram nos ataques israelenses contra o Líbano, a maioria combatentes do Hezbollah. 10 militares e 8 civis foram mortos no lado israelense. O cyberbullying afetou 1 em cada 6 crianças em 2022. É o que aponta um estudo divulgado pela OMS nesta quarta-feira e realizado em 44 países. O estudo se baseia em questionários aplicados a 279 mil crianças e adolescentes de 44 países e regiões da Europa, Ásia Central e Canadá. Cerca de 1 em cada 6 adolescentes afirma ter sofrido cyberbullying 1 ou 2 vezes nos últimos meses. E podemos ver que não há muita diferença de gênero. A proporção é bastante semelhante quando olhamos para meninos e meninas no geral. Mas entre os que cometem bullying, o número de meninos é um pouco superior. A edição anterior do estudo Comportamento de Saúde em Crianças em Idade Escolar, baseada em dados de 2018, indicou que 13% das crianças dessa faixa etária haviam sido vítimas de assédio na internet. O assédio físico permaneceu estável, com 11% dos menores dizendo que sofreram bullying na escola, contra 10% na edição anterior. During COVID, they ended up spending even more time on their
Durante a Covid, eles acabaram gastando ainda mais tempo em seus aparelhos eletrônicos, pois toda a escolaridade acontecia lá, toda a interação com os amigos. Então, nossa explicação realmente foca nesse efeito contínuo da Covid. Segundo o novo estudo, 15% dos meninos e 16% das meninas sofreram cyberbullying pelo menos uma vez nos últimos meses. Na maioria dos territórios, o cyberbullying atinge seu ápice aos 11 anos entre os meninos e aos 13 entre as meninas, e quase não há diferença com base na categoria socioprofissional dos pais. E o Grupo Coque inaugurou hoje a primeira loja na cidade de Palhoça, na Grande Florianópolis. Essa é a primeira unidade de um projeto de expansão de mais lojas na região metropolitana da capital catarinense. Era cedo e os moradores do bairro Bela Vista faziam fila para aproveitarem as ofertas de inauguração do Comprão. A loja na modalidade atacarejo é uma novidade esperada pela localidade, que não tinha opção de compra com promoções diárias. A dona Maria Elizabeth foi uma das moradoras que veio conferir a nova loja pertinho de casa. Sim, um bem bom, porque senão a gente tinha que atravessar a BR para ir nos outros, né? A comodidade está facilitando. Tá, bastante. E com tantas ofertas e variedades, quem veio com a lista pronta acabou fugindo da relação e levando mais coisa para casa. Os preços estão ótimos, bastante variedade. Aí a gente está dando uma olhadinha, a gente veio com a listinha, mas a listinha já era. A gente está olhando os valores e está muito bom, muito bom. Vai virar cliente fiel agora? Sim, não está muito longe de casa não, está pertinho aqui. E um sonho antigo do Grupo Coque se realiza. A primeira loja na cidade de Palhoça, na Grande Florianópolis, um dos municípios que mais cresce em Santa Catarina. E os projetos não param por aí. Palhoça é uma cidade que nos inspira porque é uma cidade em franco crescimento. Então, já temos mais uma obra iniciada aqui na cidade da Palhoça e pretendemos inaugurar mais uma loja ainda este ano aqui nessa cidade. Crescimento acompanhado de perto pela gestão municipal. Presente na inauguração, o prefeito da cidade se mostrou confiante na continuidade do desempenho positivo da economia de Palhoça, agora com a chegada de uma nova rede de supermercados. É um orgulho estar recebendo aqui a maior rede supermercadista do estado de Santa Catarina, que entra em Palhoça já inaugurando uma loja, construindo uma segunda loja e com planos para ter até 4 lojas no município. Então, o que a gente pode desejar é vida longa ao grupo aqui em Palhoça, nessa importante obra que vem trazer para o bairro Bela Vista o seu primeiro grande investimento dentro do bairro, contribuindo para que as pessoas tenham emprego, para que elas possam comprar barato perto de casa, para que elas possam se deslocar menos no trânsito. E esse é o sentido. Quando a gente faz grandes obras, planeja a cidade, quando a gente tem o planejamento de infraestrutura, é para que Palhoça se torne uma cidade mais atrativa economicamente, gerando esse desenvolvimento. Construímos uma avenida para resolver a mobilidade e junto com esse novo eixo de mobilidade vem um novo eixo econômico, com empresas. Então é oportunidade para quem quer empreender na cidade e é oportunidade para quem busca um emprego, melhorando a vida de todos. Falando em empregos, a nova loja de número 67 da rede irá gerar mais de 150 novas vagas na região, além do troco social, que irá beneficiar a rede feminina de combate ao câncer da cidade. Sempre comento que uma empresa ela não deve só gerar emprego. Somente aqui nessa loja nós contratamos 150 novos colaboradores, mas isso não é o suficiente. Uma empresa precisa, além de gerar emprego, precisa gerar renda, desenvolvimento. A empresa precisa melhorar a qualidade de vida das pessoas na comunidade. Como é que ela faz isso? Ajudando as entidades assistenciais, melhorando o seu entorno. O que eu ajudo, o que eu faço na comunidade para melhorar a qualidade de vida nas pessoas na comunidade? Assim como as demais lojas do grupo, além da variedade de marcas, a adega com mais de 100 rótulos, preço competitivo, a primeira unidade de Palhoça se destaca pelo açougue e hortifruti, abastecido diariamente com produtos selecionados. O cliente hoje ele está muito adepto a comprar bem toda a loja. E principalmente o setor de perecível, ter um açougue com carne fresca, ter um belo setor de hortifruti com muito frescor e também um setor de resfriados e congelados muito bom. E além disso, você ter um mix completo de compras, você tem que ter preços super competitivos. Quando você consegue fazer esse conjunto de preço, quantidade, qualidade
Isso o cliente adora. Prova disso é a dona Maria, moradora da Ponte do Imaruim, que saía de Palhoça para comprar em Imbituba. Parabéns pro Comprão, que às vezes eu vou comprar lá em Imbituba. Sério? Sério. Já compro lá também. Ah, bacana. A senhora é moradora aqui do bairro? Da Ponte do Imaruim. Saiu de lá para vir conferir as ofertas? Para vir comprar, tem que aproveitar, né? Legal, é isso aí, tem que aproveitar mesmo. Parabéns ao Grupo Coque, parabéns à Palhoça. E o Pix News de hoje fica por aqui, mais notícias no nosso site pixtv.com.br. Siga também nossas redes sociais, anote aí o endereço, @PixTVHD, acessa lá. Na sequência tem os programas Lugares no Sul e Backstage. E a gente se encontra amanhã. Boa noite para você e até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.